Here it comes! Boom shakalaka! Fala galera, mais um vídeo está começando aqui no Boom Shakalaka e conforme vocês viram no título desse vídeo, qual é o meu assunto de hoje? Sim, é um questionamento: quem será o próximo jogador da NBA a conseguir um quadruple-double, um quádruplo-duplo? Mas afinal, o que é um quádruplo-duplo? Assim como um triplo-duplo é quando o jogador consegue dígitos duplos, ou seja, 10, pelo menos 10 em 3 estatísticas, um quádruplo-duplo é quando um jogador atinge 10 em pelo menos 4 estatísticas. Existem 5 estatísticas possíveis: pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e tocos. O triplo-duplo mais tradicional é com a combinação pontos, rebotes e assistências, mas já existiram inúmeras outras vezes onde houve combinações entre pontos, rebotes e tocos, pontos, assistências e roubos de bola, enfim, qualquer combinação entre essas 5 estatísticas, de 3 delas é um triplo-duplo, de 4 delas é um quádruplo-duplo. Um quádruplo-duplo aconteceu apenas 4 vezes na história da NBA e lhes digo quando foi. O primeiro foi de Nate Thurmond na sua estreia pelo Chicago Bulls em 1974, com 22 pontos, 14 rebotes, 13 assistências e 12 tocos. O segundo foi do Alvin Robertson pelos Spurs em 85, com 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola. O terceiro foi do Hakeem Olajuwon pelo Houston Rockets em 90, com 18 pontos, 16 rebotes, 10 assistências e 11 tocos. Deixo a dica aqui em cima e na descrição tem um link para um vídeo que eu fiz exatamente sobre esse jogo do quádruplo-duplo do Olajuwon, inclusive colocando todos os lances da partida. E por fim, o último quádruplo-duplo aconteceu no longínquo 17 de fevereiro de 94, há 23 anos atrás. Quem conseguiu foi o David Robinson do San Antonio Spurs, com 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos. O tema do meu vídeo de hoje, que nem eu falei, é quem vai fazer o próximo quadruple-double da história da NBA. Então, a partir de agora, eu divido o vídeo em 3 partes. A primeira parte são os jogadores que chegaram perto recentemente. A segunda parte são os jogadores que eram minhas apostas para conseguir um quádruplo-duplo, mas que não conseguiram. E a terceira parte são os jogadores que têm condições de conseguir um quádruplo-duplo no futuro, ok? Primeira parte, jogadores que chegaram perto recentemente. Eu vou dar 5 exemplos dos últimos 5 anos de jogadores que chegaram pertinho de conseguir um quádruplo-duplo. Meu primeiro exemplo é de 30 de outubro de 2013, do Michael Carter Williams. Também fez um vídeo falando sobre esse jogo que eu considero a melhor estreia da história da NBA. O Carter Williams conseguiu 22 pontos, 7 rebotes, 12 assistências e 9 roubos de bola. Faltaram 3 rebotes e 1 roubo de bola. E esse jogo foi contra o Miami Heat, então campeões da NBA com LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Pouco provável que o Carter Williams consiga chegar tão perto novamente, porque a carreira dele nos últimos anos entrou em declínio. O segundo exemplo é de março de 2015, o Anthony Davis conseguiu 36 pontos, 14 rebotes, 7 assistências e 9 tocos. Faltaram 3 assistências e 1 toco. Eu acho pouco provável que o Anthony Davis chegue lá também, porque ele é um cara que não é de dar muitas assistências. Essas 7 assistências são o recorde da carreira dele. Acreditem ou não, o Anthony Davis nunca deu mais que 7 assistências na partida. Acho pouco provável que ele consiga um quadruple-double. Também em 2015, dia 16 de dezembro, o Ricky Rubio terminou o jogo com 9 pontos, 10 rebotes, 12 assistências e 8 roubos de bola. Faltaram 2 roubos de bola e 1 pontinho. Não vejo também o Ricky Rubio como um candidato para conseguir um quadruple-double, porque ele inclusive tem dificuldades nas outras estatísticas, e não só na quarta estatística, que seria o roubos de bola. Nesse jogo é um exemplo, ele conseguiu apenas 9 pontos. Quarto exemplo, de março de 2016, James Harden acabou com 26 pontos, 7 rebotes, 10 assistências e 8 roubos de bola. 8 roubos é o recorde da carreira dele, e um triple-double com pontos, rebotes e assistências ele faz toda hora, mas eu acho que ele também não é um candidato a conseguir, porque os triple-doubles dele diminuíram muito agora com a chegada do Chris Paul e a divisão das tarefas na armação do Houston Rockets. Descarto James Harden. O quinto exemplo é o Draymond Green, que tem um caso completamente fora do normal. Em fevereiro do ano passado, ele conseguiu 11 rebotes, 10 assistências, 10 roubos de bola, mas apenas 4 pontos. É o único caso de um triple-double que o jogador não conseguiu fazer 10 pontos. Eu não conto que isso vai acontecer novamente, porque não é toda hora que um jogador como Draymond Green vai conseguir 10 roubos de bola. Se descontarmos esse jogo, o recorde dele é apenas 6. Então eu não acredito que o Draymond Green consiga 10 roubos de bola novamente. Parte 2 do meu vídeo. Jogadores que eram minhas esperanças recentes de conseguir um quadruple-double e não conseguiram. Primeiramente, para conseguir um quadruple-double, o jogador tem que ser capaz de conseguir 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 de alguma das outras categorias. Então eu selecionei 3 jogadores que nos últimos anos
se encaixam nessas características. O primeiro é o Joakim Noah. Ele já fez triple-double com pontos, rebotes e assistências e já fez triple-double com pontos, rebotes e tocos. Ou seja, ele é capaz de conseguir 10 nessas 4 estatísticas. Ele tem 14 jogos com 10 assistências na carreira, 10 ou mais assistências, e ele tem um jogo com 11 tocos, mas nesse jogo ele fez apenas uma assistência. O Noah ainda joga, eu ponho entre aspas porque ele tá no elenco dos Knicks, mas praticamente não entra em quadra, e com certeza ele nunca mais vai chegar perto de um quadruple-double. A última vez que ele chegou a 10 assistências foi em março de 2015, já faz quase 3 anos, pouquíssimo provável que ele chegue perto de novo. Meu segundo exemplo é o Josh Smith. Ele sempre foi um jogador muito completo, além dos pontos, rebotes e assistências, ele sempre teve bons números de roubos de bola e de tocos também. Ele tem 7 jogos com 10 assistências na carreira, ele teve um jogo com 10 bloqueios, um jogo com 9 bloqueios, um jogo com 8 bloqueios, 9 jogos com 7 bloqueios, ou seja, ele estava sempre rondando ali os 10 bloqueios. Apesar de tudo isso, ele conseguiu apenas 3 triple-doubles na carreira, todos eles pontos, rebotes e assistências. E o jogo que ele chegou mais perto de um quadruple-double foi quando ele conseguiu 18 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 7 roubos de bola, não 7 tocos. Ele ficou a 2 assistências e a 3 roubos de bola do quadruple-double. O Josh Smith está muito perto da aposentadoria dele da NBA, pouco provável que ele chegue lá novamente. Meu terceiro exemplo que chegou perto, mas não conseguiu e que era a minha aposta, é o Andrei Kirilenko. O Kirilenko também já conseguiu triple-doubles com pontos, rebotes e assistências e com pontos, rebotes e bloqueios. Ele teve 8 jogos com 10 assistências na carreira, um jogo com 10 bloqueios, 5 jogos com 8 bloqueios, um jogo com 8 roubadas de bola, um jogo com 7 roubadas de bola, mas ele não conseguiu juntar tudo isso no mesmo jogo a ponto de conseguir um quadruple-double. Ele tem apenas 3 triple-doubles na carreira, 2 deles com assistências e um deles com tocos. Agora a parte 3 do meu vídeo, finalmente, os jogadores atuais que eu acho que têm condições de conseguir um quadruple-double no futuro. O primeiro que eu quero citar é o grego Giannis Antetokounmpo. Ele tá na 5ª temporada dele, cada vez melhor, cada vez colocando números melhores, conseguindo estatísticas mais altas e ninguém sabe qual é o limite do Giannis Antetokounmpo na NBA. Ele tem 8 triple-doubles até agora, todos eles pontos, rebotes e assistências. Nos roubos de bola, ele tem 5 jogos com 6. E nos tocos, ele tem um jogo com 6 e um jogo com 7. Pra mim, é mais provável que o Antetokounmpo consiga 10 tocos do que 10 roubos de bola, mas eu deixo ele na briga pelos 2 dígitos, tanto nos tocos quanto nos roubos de bola. Se por um acaso ele conseguir isto em um dia de triple-double tradicional, então teremos o 5º quadruple-double da história da NBA. Meu segundo jogador que é uma aposta para um quadruple-double é o DeMarcus Cousins, que está na sua 8ª temporada na NBA. Ele está com 27 anos, ele está chegando no seu auge físico e técnico, embora ele nunca tenha disputado uma série de playoffs, embora isso não tenha nada a ver com o assunto. Ele conseguiu 7 triple-doubles até agora na carreira, pontos, rebotes e assistências, todos eles. Ele já conseguiu 3 jogos, 6 roubos de bola, 2 jogos, 6 tocos e um jogo, 7 tocos. Mesmo caso do Giannis, mais provável que ele consiga 10 tocos do que 10 roubos de bola, mas ele fica na briga com essas 2 estatísticas. Caso ele venha a conseguir, vamos torcer para que seja num dia de triple-double, e aí teremos sim o quadruple-double do DeMarcus Cousins. Terceiro e último jogador que é minha aposta para o futuro é o Ben Simmons. A nossa amostra do Ben Simmons era muito pequena ainda, ele está na 1ª temporada, ele tem 21 anos e jogou apenas 37 jogos, mas nesses 37 jogos ele conseguiu 4 triple-doubles, mais do que 10% dos jogos ele sai com um triple-double, todos eles pontos, rebotes e assistências. Nos roubos de bola, que é a minha esperança do Ben Simmons, ele tem 2 jogos com 4 roubos de bola, 2 jogos com 5 roubos de bola e um jogo com 6 roubos de bola, tudo isso em apenas 37 jogos. Se por um acaso ele chega a 10 roubos de bola em um jogo no futuro, vamos considerar que a chance de ter um quadruple-double é maior do que 10%. Se ele mantiver essa média de 4 triple-doubles a cada 37 jogos, ele consegue um triple-double numa frequência melhor que 1 a cada 10 jogos. Então, pra mim, Giannis Antetokounmpo, DeMarcus Cousins e Ben Simmons são as grandes apostas para o futuro de um possível quadruple-double na NBA. Vou fazer um adendo. Como o jogo da NBA está ficando cada vez mais aberto, cada vez mais arremessos de 3 pontos, menos arremessos curtos de 2 pontos, o número de tocos tem diminuído bastante das décadas passadas para cá. Já tivemos jogadores com mais de 5 tocos por jogo na NBA, hoje em dia isso é impensável, são pouquíssimos jogadores que têm média de mais de 2 tocos por partida na NBA atual, do jeito que
o jogo é jogado hoje, por isso o Quadruple Double se tornou algo muito mais difícil de conseguir, justamente por ter menos oportunidades de um jogador conseguir 10 tocos em uma partida. E para vocês, quem são os candidatos, além de Giannis Antetokounmpo, DeMarcus Cousins e Ben Simmons? Vocês acham que algum outro jogador da NBA atual consegue um Quadruple Double? LeBron James, será que ele consegue 10 roubos de bola? Russell Westbrook consegue chegar a 10 roubos de bola? Pouco provável. Digam a opinião de vocês aqui nos comentários. Quem vocês acham que chega a conseguir um Quadruple Double na NBA dos jogadores atuais? Muito obrigado mais uma vez quem está assistindo os meus vídeos aqui no Boom Shakalaka. Deixo um grande abraço para vocês e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!